Você pode abrir sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 4. E esse texto ele funciona como se fosse uma dobradiça na carta aos Efésios. Então ele está bem no meio, fazendo a transição com o que veio antes e com o que vem depois. A carta aos Efésios, para quem lembra, ela se divide em duas partes maiores. Capítulos de 1 a 3 a primeira parte, capítulos 4 até 6 a segunda parte. A primeira parte, Paulo escreve a respeito de boa teologia, boa doutrina, quem o cristão é em Cristo, o que ele tem espiritualmente. Segunda parte, ele fala a respeito de boa prática, quem é o cristão na prática, o que ele faz em resposta ao que ele já é. Então, se ele já está no céu espiritualmente, como ele vive isso na prática aqui na terra. Então, capítulos de 1 a 3, a primeira parte, capítulo 4 a 6, nós temos a segunda parte, e justamente vamos entrar nesse trecho hoje. Eu quero começar, antes de lermos, nós vamos tentar meditar versículos de 1 até 10 nessa noite. Você já parou para pensar qual é a sua vocação? Qual é a sua vocação? Para o que Deus te chamou? Já pensou nisso? Por que eu estou onde estou? Por que sou quem sou? Para o que Deus me chamou? Muitos jovens se perguntam, né? Que faculdade vão fazer? Que trabalho vão escolher? Muitos jovens também se perguntam com quem vou me casar? Ou vou viver solteiro, sozinho, para o resto da vida? Quantos filhos vamos ter? Aonde vamos morar? Qual é a sua vocação? Para o que você foi chamado? Nós vamos aprender sobre a vocação, não individual de cada um de nós, mas a vocação coletiva de todos nós. Sabia que existe algo que todos nós compartilhamos, e é a vocação de cada um de nós individualmente? É sobre isso que nós vamos ver nesse trecho. A vocação de todos nós. Nesse texto nós vamos ver que Cristo, quando nos chama, ele realiza 3 ações. Primeiro, ele nos convoca à unidade. Segundo, ele nos coloca em unidade. E terceiro, ele nos capacita à unidade. Em todos os 3, nós veremos que a unidade está presente. Vamos ver, Cristo nos convoca à unidade, versículos de 1 a 3, olha o que o texto diz. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Perceba que Paulo já começa o versículo 1 continuando o assunto anterior. Porque a primeira palavrinha que ele usa é o portanto, ou pois. Isso significa que diante de tudo que ele falou do 1 ao 3, agora você tem o que ele vai pedir. Então, diante de tudo que nós somos, da nossa eleição, da nossa salvação, e a salvação não porque nós merecíamos, mas pela graça, Paulo diz, então, por causa de tudo isso, eu peço-vos, eu imploro, eu suplico. A expressão aqui é como se Paulo se colocasse de joelhos diante de nós e pedisse, por favor, dê atenção ao que eu vou falar. Mas perceba que é algo que deve ser voluntário, por isso ele está pedindo, ele não está ordenando. Então você tem que querer fazer isso aqui. É algo importante, mas Paulo pede para os seus leitores. É difícil de fazer. Mas qual que é o pedido? Ele diz, eu peço-vos que andeis de modo digno da vocação que vocês foram chamados. A expressão andar aqui não é só quando você vai daqui na padaria comprar um pão e você vai a pé andando. A expressão é mais profunda do que isso, é mais abrangente do que isso. Se refere à maneira de se comportar, à maneira de viver, de conduzir a sua vida. Eu peço que você viva de modo digno, de maneira apropriada, dignamente, da vocação, do chamado, da convocação que você recebeu. Perceba que Paulo vai dizer, antes de dizer tudo isso, ele diz, portanto, eu, prisioneiro no Senhor. A gente lembra que Paulo está preso. Ele já disse isso. Preso por causa do Evangelho. Por pregar o Evangelho, os inimigos de Cristo atacaram Paulo, prenderam Paulo e por isso ele está preso. Por pregar sobre o Senhor Jesus Cristo. Só que ele diz, eu, o prisioneiro. Quando ele diz eu, ele ressalta. É um apelo pessoal, ele está dizendo, vocês me conhecem muito bem. Vocês sabem
quem eu sou e porque eu vivo o que eu estou pedindo, eu acabei sendo preso. Vocês sabem muito bem quem está pedindo isso para vocês. Perceba que Paulo está dizendo assim: viva de maneira digna ao chamado que Deus fez para você. Mas ele fala qual chamado é esse? A gente viu isso no versículo 1. Versículo 1 não fala nada, ele só fala: viva de maneira digna. Não, tudo bem. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu não sei qual é o meu chamado. Ele continua não dizendo. Mas os versículos 2 e 3, ele dá algumas dicas de qual chamado é esse que todos nós temos. A primeira dica, olha o que ele vai dizer no versículo 2. Em resumo, ele vai dizer: se coloquem abaixo dos outros. Como que eu vivo de maneira digna? Olha o que ele diz no versículo 2. Com toda humildade. Humildade significa modéstia, significa submissão de mente. É você ter a opinião humilde sobre si mesmo. É você ter um senso profundo da sua própria insignificância. Humildade não é você chegar e falar: não, é verdade, você é maior que eu. Mas no fundo, você não pensa assim. Você só está falando. Humildade é você reconhecer: eu sou menor que você. Eu só reconheço isso. É ter esse fundo, esse sentimento profundo da própria insignificância. Eu não sou melhor que você mesmo. É assim que a Bíblia diz. Você não é melhor que o outro. Ele continua dizendo: com toda mansidão. Mansidão é gentileza, é bondade, ter um espírito tolerante, brando, manso. E ele termina dizendo: com paciência. A outra versão vai trazer longanimidade. É ter longo ânimo, é ter perseverança. Essa palavra ela é muitas vezes usada para descrever a paciência de Deus para conosco quando nós pecamos. Quando você peca, cai fogo do céu e te consome? Não, Deus é longânimo. Deus é paciente. A maneira de vocês viverem nesse mundo tem que ser assim. Ter paciência com os outros mesmo quando eles pecam. Segunda dica de como viver de modo digno. Se a primeira então é se coloque abaixo dos outros, a segunda é se suportem em amor. Olha o final do versículo 2. Ele diz: suportando-vos uns aos outros em amor. Eu confesso para vocês que por muito tempo eu entendi mal essa palavra. Quando eu lia eu tenho que suportar o meu irmão, eu entendia que eu tenho que aguentar e aturar a chatice dos outros. Então a pessoa é chata, é ignorante, é grossa, e o texto diz suporte. Eu tenho que aguentar isso. Mas a palavra suportar, ela é diferente de aturar. Suportar significa segurar, sustentar. Está vendo aquela prateleira ali? Ela tem uma cantoneira, que é aquele ferrinho que segura ela. Sustentar é você segurar alguém nos braços para que ele não caia. Isso é suportar uns aos outros. Dar suporte. E perceba que ele vai dizer: suportando-vos em amor. Amor não é um sentimento. Amor é uma atitude. É uma decisão. É um sacrifício. É você se dar pelo bem do outro. Em outras palavras, é você carregar o fardo dos outros. Como é que eu suporto uns aos outros? Segura o fardo dele. Se sacrifique por ele. Abra mão da tua vontade e dos teus privilégios pelo outro. Quando você faz isso, você suporta o outro. Muda totalmente a ideia de ter que aturar. O buraco é mais embaixo. Ele não disse ainda qual é o nosso chamado, mas ele vai dizer mais uma dica no versículo 3. Olha o que ele vai dizer. Em resumo, ele diz: se esforcem pela unidade. Paulo diz: procurando cuidadosamente, ou se esforçando diligentemente, se empenhando com todas as suas forças, usando todo o seu esforço, em todos os momentos. Nunca pare de tentar fazer isso. Procurando cuidadosamente manter, preservar, guardar a unidade do Espírito. Unidade do Espírito traz a ideia, a unidade que o Espírito promoveu. Quando o Espírito Santo veio habitar no teu coração, ele produziu uma unidade com os outros. No vínculo da paz. Vínculo é como se fosse um nó. É aquilo que amarra. Traz a ideia dos ligamentos do corpo, sabe? Um ligamento que junta um osso com o outro. O vínculo que nos mantém unidos uns aos outros é a paz. Ou seja, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que há unidade espiritual. O Espírito Santo, quando veio habitar em nós, ele nos une uns com os outros. O problema é que essa unidade deve ser preservada na prática. E o que pode fazer isso é a paz. É a ausência de conflitos. É a harmonia, é acordo entre decisões. Isso é muito importante.
A verdadeira igreja, ela é unida espiritualmente. Não por placas, mas espiritualmente. E aqui existem dois conceitos na teologia que se referem à igreja em dois âmbitos. A igreja local e a igreja universal. Não é do Edir Macedo. Igreja local é o prédio e as pessoas que se reúnem nesse prédio constantemente, regularmente. Então, se alguém pergunta qual é a igreja local lá no Maracanã, eu vou dizer, esse grupo de pessoas. Mas dentro da igreja local, às vezes pode ter um ou outro que ainda não se entregou a Cristo de verdade. Que não entendeu ainda as coisas. E por isso não faz parte da igreja universal. Que não é a universal do reino de Deus, a placa, mas é o grupo de crentes espiritualmente. Desse grupo não se fazem parte somente os daqui de Atibaia, mas os crentes do mundo todo. Então, dentro da igreja local, nós temos a igreja universal? Sim ou não? Sim. Mas na igreja universal, estão todos os que estão na igreja local? Não. Nem todos que estão dentro da igreja são crentes, necessariamente. Mas todos que estão na igreja universal, sim. Só participam os crentes. Aí vem uma pergunta. Então, a unidade que o Espírito promove não é nas placas ou nas igrejas locais. É na igreja universal, dentro das pessoas. Por meio do Espírito. E aí eu quero fazer uma pergunta que nós vamos responder daqui a pouco com o texto. Quem faz parte dessa igreja universal? Porque da local, qualquer um faz parte. A pessoa aparece aí na igreja, diz que se converteu. Eu quero ser batizado. E vai aí, acompanha, tal. Mas no final das contas, tem muita gente assim. Tem relato até de um pastor que se converteu com o próprio sermão dele. 20 anos depois de ministério. Pregando para as pessoas. E não era crente. Então, a própria palavra de Deus vai dizer isso. Mas como que eu sei quem faz parte da igreja universal? A gente vai ver isso logo, tá bom? Deixa essa dúvida aí. Em resumo, Paulo não explica qual é a nossa vocação. Mas ele indiretamente deixa ela muito clara. Mostrando como que a gente vive dignamente. Primeiro, nos colocando abaixo um do outro. Com humildade, com mansidão, longanimidade. Segundo, carregando uns os outros. Como se fossem nós mesmos. Terceiro, nos esforçando com todas as forças para preservar a unidade que já existe, criando a paz. Em outras palavras, sabe qual que o que o nosso chamado envolve? Ele envolve outras pessoas. Nosso chamado não é pessoal. E não só envolve outras pessoas, como envolve conviver com outras pessoas que compartilham a mesma fé. Cristo nos convoca à unidade. Isso fica muito claro na passagem. E é interessante porque muitas pessoas pensam que vida cristã é individual. Eu já ouvi várias vezes a pessoa dizendo: a salvação é individual, cuida da tua vida que eu cuido da minha. Pessoas que dizem: eu sou a igreja. O dia que alguém disser eu sou a igreja, eu vou dar uma Bíblia para a pessoa e falar: me mostra onde diz isso, que você sozinho é a igreja. Nunca você vai ver isso nas Escrituras. Pessoas que dizem: eu vivo do meu jeito, eu não preciso dos outros, eu não consigo conviver com os outros, então não preciso estar junto. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. Nós somos chamados a viver juntos. Essa é a nossa vocação. E eu queria te desafiar com algumas perguntas. Você sabia disso? Você tem encarado a vida cristã dessa maneira? Você tem olhado para aquela pessoa, o seu irmão, como parte fundamental do seu crescimento espiritual? Você entende que foi chamado para um corpo, para uma comunidade? Nós precisamos viver em unidade com todos os crentes. Mas para isso você precisa se comprometer a se colocar abaixo do seu irmão. A olhar para ele como alguém mais importante do que você. E a olhar para si mesmo como alguém menor que os outros. A sua opinião não é a melhor ou não é a mais importante. Você não é quem deve ser servido, mas é o outro quem deve ser servido. Lembra do exemplo deixado por Cristo? Ele disse: eu sou o Senhor e Mestre de fato, mas eu estou servindo vocês. E eu faço isso para dar exemplo.
Nós somos o menor, sim. E nós precisamos nos colocar no nosso papel. Em cada conversa, em cada situação, discussão, se coloque no seu lugar. Se coloque abaixo do outro. Pense no outro primeiro. Existe uma frase que diz assim: se você não tiver nenhum pecado, você vai lutar contra o orgulho. E se você vencer o orgulho, se tornará orgulhoso. Viver de maneira humilde é um estilo de vida. Não é uma atitude isolada. Você precisa se esforçar para viver assim. Caso isso nunca vai acontecer. Você pode fazer algumas perguntas. Ou pelo menos uma. Como é que eu posso fazer com que o meu irmão se sinta mais importante do que eu nesse assunto? Talvez ter gentileza nas palavras, tolerância com as diferenças, tratar os erros dele com brandura. Cristo nos convoca à unidade. E para isso nós precisamos amar uns aos outros, a nos sacrificarmos uns pelos outros, a aturar, como nós vimos, dando suporte. Você pode perguntar: o que eu posso fazer por meu irmão para manter ele de pé? Que seria um sacrifício para mim, mas ajudaria ele. Talvez, se você fizer essa pergunta, a resposta é: abra mão de estar sempre certo. Deixe de querer ser o centro das atenções. Pare de pensar só em você. Se preocupe com as necessidades dos outros. Sirva o seu irmão antes de comer. Dê o melhor pedaço a ele. Dê para ele o melhor lugar, a melhor cadeira. Cuide dele mesmo que ele não mereça. Perdoe mesmo que ele não peça perdão. Conceda a ele aquilo que você mais gosta. Assim você mostra que ama. Nós precisamos também, como Paulo diz, promover a paz, promover a unidade. Ao invés de ficar fomentando contendas, fofocas, discussões, guerras de palavras, poderíamos usar elogios, palavras de ânimo, de motivação. Olhar para os pontos positivos também. Mas olhar para os pontos negativos com amor, com exortação, encorajamento. E você pode perguntar: como que eu posso fazer com que a união que nós já temos espiritualmente possa ser vista fisicamente? Isso é muito importante. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você deve promover a paz, a unidade? Perdão, você deve promover a unidade entre os irmãos? Sim ou não? Não. Preste atenção na minha pergunta. Você deve promover a unidade entre os irmãos? Qual que é a palavra do versículo 3? Procurando cuidadosamente manter. Você mantém o que já existe. Eu e você não somos chamados a promover unidade com ninguém. Porque nós somos uma guerra ambulante. A unidade já existe. Nós somos chamados a manter. Você não foi chamado para promover unidade. Tudo que nós fazemos é tirar o que atrapalha essa unidade. É promover paz. Perguntaram para um certo pastor o seguinte: você ainda acredita na igreja? Aí ele pensou um pouquinho e respondeu: sim, acredito. Afinal, já fazem mais de 2000 anos que os próprios crentes tentam destruir ela, mas não conseguem. Esse negócio só pode ser de Deus mesmo. No fundo, não é assim. A igreja só funciona porque Deus mantém. Se fosse nós íamos acabar com a igreja. É um negócio de Deus mesmo. Então essa união espiritual, ela existe. Nós somos chamados a preservá-la, porque ela já está lá. Então quando Cristo nos chama, nos convoca à unidade. Vivam unidos. Mas em segundo, Ele também nos coloca em unidade. Olha o que os versículos 4 a 6 dizem. Olha que interessante. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Agora Paulo vai explicar por que para nós vivermos de modo digno da nossa vocação, nós precisamos estar unidos. E aí ele vai citar uma lista de 8 itens. Acredita-se que aqui ele fala, o que ele escreve fazia parte de um hino da igreja primitiva, ou de algum tipo de credo, uma declaração de fé que a igreja tinha. E esses 8 itens podem ser divididos em 3 grupos muito simples. Lembra aquela pergunta que eu falei? Como que eu sei quem é meu irmão, que está ligado a mim espiritualmente? Esse texto vai responder. Primeiro grupo, ele vai dizer, versículo 4, há um só Espírito. Um só Espírito que nos uniu e um só corpo que nos garante a esperança da vida eterna. Olha o que ele vai dizer, há um só corpo. Perceba aqui, um só, não mais do que isso. Corpo era sempre associado à comunidade dos crentes, ao corpo de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que o povo de Deus, para Deus só existe uma comunidade, uma família. Deus não tem uma família aqui nesse bairro, outra lá, cada igrejinha é uma família. É uma só. Você não pode constituir igreja sozinho, ou começar uma nova igreja, separado do restante dos crentes. Não, vamos começar um negócio tudo de novo, vamos ignorar o que já fizeram, ignorar a Bíblia, vamos começar do nosso jeito. Não existe isso. Segundo, ele diz um só Espírito. Nós já vimos em Efésios que todos os membros desse corpo, todos os membros têm o mesmo Espírito. Todos foram selados com o mesmo Espírito. Todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então ninguém é mais espiritual no sentido de que um tem o Espírito e o outro não tem. Todos os crentes, nós já vimos isso em Efésios, são igualmente abençoados por Deus, porque tem o Espírito Santo. Terceiro, ele vai dizer, há uma só esperança. Todos nós somos chamados a uma só esperança, a uma só expectativa. O Espírito é a garantia dessa herança eterna. E a nossa vocação é igual para todo mundo. O que nós esperamos no futuro é igual para cada um de nós. A salvação é algo que todos nós esperamos. Não é só do pastor, não é só daquele que canta, ou daquele que serve, ou daquele que chegou ontem. A salvação é algo que todos aguardam. Todos vão para o mesmo lugar. O conhecimento de Deus na eternidade é para todos. Então aquele irmãozinho mais fraco, ou mais novo, ele é tão crente quanto nós, talvez mais velhos. Há uma só esperança. Segundo, ele vai dizer no versículo 5, há um só Espírito. Há um só Senhor, versículo 5. E esse Senhor é a quem nós nos submetemos, a quem nós obedecemos e no nome de quem fomos batizados. Olha o que ele diz. Há um só Senhor. Senhor é uma palavra que significa aquele que possui pessoas. Era um dono de escravo na época. Era um proprietário de algo. Então, quando você tem um só Senhor, é uma referência a quem? A Jesus Cristo. Ele é o chefe. Ele é o cabeça. Ele é o nosso imperador. O dono da igreja. E ele faz o que ele quiser com o que é dele, a igreja. Ele é quem manda a igreja andar. Ele é quem manda a igreja parar. Ele é quem manda a igreja falar. Ele é quem manda a igreja agir. Ele é o dono. Tem um autor que diz uma frase que é cômica, mas acaba sendo triste também. Ele diz assim: há um só Deus. Há um só Deus. E você não é Ele. Há um só Deus e você não é Ele. Nós não somos donos da igreja. Nós não podemos querer que a igreja seja do nosso jeito. Nós precisamos perguntar: Senhor, como o Senhor quer que seja a sua igreja? O que eu preciso fazer para que ela seja do jeito que o Senhor planejou? Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade para a tua igreja e para a minha vida. Ele diz: há uma só fé. Fé aqui, lembra que ele falou que nós já temos uma esperança? Fé aqui é diferente de esperança. Esperança é uma expectativa que você tem do futuro. Quando a Bíblia se refere a uma só fé, não é que
a fé do Jaime é a mesma da minha. É que o que o Jaime crê é o mesmo conteúdo de coisas que eu creio. Quando a expressão diz uma só fé, está se referindo ao conjunto de crenças que nós cremos. Então, é aquele pacote de declarações que a Bíblia traz para nós, que nós confiamos. Por exemplo, Deus é um só. O Senhor Jesus salva. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio nessas coisas. Há uma só fé. Todos devem crer na mesma coisa. Ninguém pode dizer que é cristão se não crê, por exemplo, no que a Bíblia ensina. Ah, eu sou cristão, mas eu não acredito muito nesse negócio de Bíblia, não. Não, peraí. É uma só fé. Se você não acredita nisso, então cristão você não é. Nós não podemos mudar essa fé, porque ela já foi entregue. É Deus quem nos diz o que crer. Fé não é útil por tamanho. Tem gente que diz, né? Eu tenho uma grande fé. Tudo bem, você pode ter uma grande fé e acreditar numa coisa mentirosa. Por exemplo, vamos supor que eu acordo num belo dia, deixo de tomar meu remédio, chego para Tamires e digo, eu aprendi a voar enquanto dormia. Eu faço uma asa de papelão, subo no prédio mais alto da cidade e eu creio, eu vou voar. Não, você não pode voar, você está duvidando da minha fé? Eu tenho uma grande fé. Você vai ver. E pulo. O que vai acontecer comigo? Ela vai ficar viúva. O fato de eu ter uma grande fé numa mentira, que é que eu sabia voar, mudou alguma coisa? Você pode ter uma grande fé, mas acreditar na mentira. No final, você vai morrer. Ou você pode ter uma pequena fé, desse tamanho, mas na grande verdade. Aí muda tudo. Quando a Bíblia diz uma só fé, você não precisa ter uma fé que move montanhas. Tem uma fé pequenininha, mas deposite nas coisas certas, no que a Bíblia manda você crer, e você está seguro. Uma só fé. E ele vai dizer também um só batismo. O batismo é o símbolo da inserção da pessoa dentro do corpo, dentro da igreja. Independentemente de como for esse batismo, quando ele é feito em Cristo, como Jesus sendo meu Senhor e meu Salvador, o batismo é o mesmo para todos. Por isso, preste atenção nisso, um cristão que não quer se batizar, ou ser batizado, e se comprometer com uma igreja local, é incompatível com a Bíblia. Só tem um tipo de cristão nas Escrituras. Alguém que é crente em Cristo, que é batizado e que é membro de uma igreja. Sempre, qualquer cristão que você ler nas Escrituras vai ser alguém assim. Porque cristão que não é batizado e nem membro de uma igreja, hoje em dia tem muitos. Mas é uma anomalia para as Escrituras. E essa pessoa deveria avaliar a fé. Porque se você não pode crer no que você quer crer e viver da maneira que você quer. Porque há só uma fé e um só batismo. Terceira declaração, versículo 6, ele vai dizer que há um só Pai. Todos nós somos criados pelo mesmo Deus, mas também temos o mesmo Pai. Isso significa que nós somos irmãos. Olha o que ele diz. Há um só Deus. Sempre que essa palavra Deus aparece na Bíblia, ela se refere a Deus como Criador, como o sustentador do universo, como soberano. Todos foram criados por esse Deus. Todos são criaturas de Deus. Ninguém vive independentemente de Deus. O ar que Deus nos dá para respirar é porque Ele está nos sustentando. Então, Deus é transcendente. Esse é o termo que a teologia usa. Deus está acima dos limites. Ele transcende aquilo que nós entendemos. Ele é elevado, Ele é totalmente outro. Mas a segunda expressão é mais pessoal. Ele vai dizer, há um só Pai de todos. Esse mesmo Deus que nos criou também é nosso Pai. Pai de quem? Dos cristãos. Então, se Deus é transcendente, acima de tudo, Deus é imanente. E essa segunda palavrinha significa próximo, presente, perto, está do nosso lado. Todo cristão é filho de Deus. Nenhum cristão é mais amado por Deus do que o outro. Nenhum é mais privilegiado do que o outro. O problema dos pais humanos é que às vezes o pai acaba privilegiando mais um filho do que o outro. Com Deus não funciona assim. Deus nos ama igualitariamente. Esse Deus é sobre todos, Ele está acima de todos os crentes. Ele age
por meio de todos, ele atua dentro de cada um, através de cada um, e ele está em todos. Ele habita dentro de todos os cristãos. Lembra daquela perguntinha que eu fiz? Quem é meu irmão? Quem participa da Igreja Universal? Esse texto responde: quem crê nesses 3 pontos principais. Há um só Espírito, há um só Senhor e um só Deus. Se a pessoa não pode subscrever essa declaração, ela não é minha irmã. É aqui que entra a questão, a diferença entre erro e heresia. Alguém sabe o que é erro e o que é heresia? Quando alguém fala alguma coisa contra Deus, você fala: heresia! Você sabe o que é heresia? Erro é um equívoco teológico. Por exemplo, alguém dizer que existe pastora. Pastora não está na Bíblia. É um erro de interpretação. Alguém dizer que existe um apóstolo hoje em dia ainda. Não existem mais apóstolos como os 12. É um erro teológico. Só que isso é diferente de heresia. Heresia é tudo aquilo que retira ou modifica os fundamentos elementares da fé cristã. Por exemplo, alguém que diz que não existe trindade, que Jesus é um Deus menor. Quem diz isso? Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová é heresia. Alguém que vai dizer que Jesus não é o único caminho para Deus. Bom, peraí, a Bíblia diz que é. Isso é uma heresia. Alguém que diz que salvação não é pela graça, mas é por obras. Isso é heresia. Alguém que vai dizer que não existe céu nem inferno. Tem muita gente que diz isso. Não, o inferno é aqui. Não, a Bíblia diz que tem inferno. Jesus foi o que mais pregou sobre o inferno. Se você disser que o inferno não existe, você é um herege. Alguém que diz que Jesus não vai voltar. É heresia. Que não haverá um juízo final. Pode fazer o que você quiser, não vai ter juízo não. Isso é heresia. Então, quando a Bíblia fala de erro, você pode tentar conviver com gente que está errado. Mas com herege, sabe o que a palavra herege significa? Divisor. Herege é quem divide a igreja. O herege, nós devemos exortá-lo, se ele não se arrepender, botar para correr. Com o errado, não. O erro, nós tentamos caminhar. Então eu posso ter comunhão com um camarada que se diz apóstolo? Eu vou tentar mostrar para ele que não tem. Mas eu não vou chamar ele de herege. Agora, se ele disser que Jesus não é Deus, aí eu vou chamar ele de herege. Deu para entender? Diferença entre erro e heresia. Heresia ataca os pilares elementares da fé cristã. Erro é simplesmente uma falha de interpretação. Talvez essa pessoa precise estudar um pouquinho mais. Então, nós deveríamos tratar as pessoas de outras denominações que não são hereges, mas que às vezes estão enganadas de uma maneira diferente do que muitas vezes nós tratamos. Que às vezes a pessoa fala o nome da igreja e fala: ih! Mas às vezes a pessoa simplesmente está errada. Não é uma heresia. Deveríamos olhar mais para o que nos une do que para o que nos separa. Desde que nós creiamos no Evangelho como ele é, apesar dos erros, deveríamos conviver em paz com os irmãos. Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Cristo nos coloca em unidade. Isso traz algumas aplicações para nós. Primeiro, parar de achar que eu posso ser cristão maduro e saudável longe da igreja. Isso não existe. Tem que estar junto. Parar de achar que eu sou melhor que o outro. Não, porque todos têm o mesmo espírito. Parar de considerar a mim como mais especial do que o outro. Não, você tem a mesma esperança que o outro. Você pode até conhecer mais de teologia do que o outro, mas no fundo, todos têm a mesma esperança. Parar de tentar fazer da igreja aquilo que nós sempre quisemos. Porque nós não somos donos da igreja. A igreja é do jeito de Cristo, não do meu jeito. Parar de ficar buscando novidades da fé. Bênção, cura, prosperidade, quebra de maldição. Nada disso está na Bíblia. Conhecer mais a uma só fé que Deus nos manda crer é nas Escrituras. Nós seríamos menos enganados se conhecêssemos mais a Bíblia. Parar de ficar enrolando para o batismo. Porque Deus quer que você se batize. O pessoal que está chegando aí. Isso é algo que Deus deseja. É um processo, é um período, mas é algo que deve ser encorajado.
Parar de achar que Deus é só nosso. Deus só está aqui. E na igrejinha ali? Não tem nenhuma heresia lá. Eles estão buscando a Deus também. Lembrar que nós não fomos chamados para vivermos sozinhos. A vocação é junto com a igreja. Eu quero terminar olhando o versículo 7 a 10. Cristo nos capacita à unidade. Se somos chamados a vivermos juntos, como é possível isso? Olha os versículos 7 a 10. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu, muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. Paulo está continuando aquele argumento que ele diz no versículo 6. O mesmo Deus e Pai é sobre todos, Ele age por meio de todos, Ele está em todos. E ele continua: esse Deus nos deu dons. Por que você é chamado a viver junto uns com os outros? Porque Ele deu dons. Olha o que ele diz no 7. Ele diz que a graça, o favor, a misericórdia de Deus foi concedida a cada um de nós. Foi dada, foi entregue. Ou seja, todos nós experimentamos a graça de Deus. Mas, essa graça é somente a salvação? A resposta é não. Porque o texto vai dizer que essa graça foi entregue conforme a medida do dom de Cristo. Ou seja, de acordo com a proporção do presente que Cristo quis dar. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, a graça que cada um de vocês recebeu é um presente que Cristo entregou para cada um. Imagina que você está de mãos assim e Cristo te dá um presente. Para cada um. Cristo nos deu dons. Segundo, ele vai dizer por que ele nos deu dons. Versículos 8 a 10 vai dizer porque ele é vitorioso. Ele é o rei vitorioso. Aqui nós vamos precisar pensar na ilustração que Paulo usa. Paulo vai dar o porquê nós podemos viver juntos. E por que Cristo nos deu presente. E que presente é esse? Olha o versículo 8, ele cita uma parte do Salmo 68, versículo 18. Aqui tem uma ilustração de um guerreiro que volta vitorioso de uma batalha, com todos os seus inimigos presos como prisioneiro. Imagina um rei voltando com os inimigos amarrados, acorrentados. Era essa a ilustração. E quando isso acontecia, esse guerreiro ele recebia dádivas, tesouros, presentes do povo conquistado. Então o povo, para não morrer, falava: não, pega tudo que é nosso. E virava escravo. E aí, quando o rei vinha com esse povo, ele pegava esse tesouro e dividia com os soldados. E é isso que Paulo está dizendo aqui. O Salmo 68 é um salmo de Davi, onde Davi está descrevendo Deus como um rei que cuida do seu povo e é vitorioso nas batalhas. Por isso, quando Paulo cita o Salmo 68, 18, ele está dizendo mais ou menos isso. Olha, quando Cristo subiu às alturas, ele foi vitorioso. Ele levou cativo o cativeiro. Ele levou preso todos os que prendiam os outros. E ele concedeu dons aos homens. Ele deu presentes para o povo que venceu a batalha junto com ele. Então é como se nós estivéssemos junto com Cristo, somos os soldados, e ele pega os tesouros e começa a distribuir para cada um de nós. E Paulo explica a citação que fez no versículo 9. Ele diz que ele subiu significa que ele desceu às regiões mais inferiores da terra. Pergunta: em algum momento Deus desceu à terra? Qual foi o momento em que Deus desceu à terra? Para lutar contra o inimigo? Na encarnação de Cristo. O próprio Deus em pessoa. Ele desceu às regiões mais inferiores da terra, para o campo de batalha. E no versículo 10 ele diz: então aquele que desceu para batalhar contra os seus inimigos é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Ele voltou de volta para a glória que ele tinha na eternidade. E o propósito dele foi preencher, foi encher, a ponto de transbordar todas as coisas. Sabe o que isso significa? Pelo menos 3 coisas. Primeiro, que Cristo veio a esse mundo para nos livrar daquilo que nos prendia. Para nos livrar da escravidão do pecado. Da escravidão a Satanás, a carne, a esse mundo.
Segundo, Cristo também, quando ele volta para o céu, ele levou preso tudo que nos prendia. Nós não somos mais escravos, nós somos livres. Mas a terceira coisa que isso significa é que ele não só nos deixa livres, mas ele nos concedeu dons, presentes. Ele nos preenche. Isso é uma referência clara ao Espírito Santo e aos dons do Espírito Santo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, sabe por que vocês conseguem viver em unidade? Porque Cristo deu um dom para cada um de vocês. Você tem que pegar esse dom e começar a usar na prática. Você foi chamado para viver junto e para servir um ao outro. Eu quero só dar algumas palavras sobre dons, as pessoas têm dúvidas. Talvez depois a gente possa tirar mais dúvidas. Dom do Espírito, primeiro, não são talentos. Talento é uma habilidade que a pessoa pode nascer com ela ou desenvolver durante a vida. Por exemplo, quem toca um violão muito bem, isso não é dom. Porque um descrente toca muito melhor que crente. Eu posso pensar aqui, logo de cara, 500 pessoas tocam mais violão do que eu. Então isso não é dom. Dom não é talento. Você pode ser um bom artífice de madeira. Isso não é dom. Isso é talento. Ou, por exemplo, o pessoal vê o Neymar jogando bola. Tem gente que não gosta dele, né? Mas vê o Neymar. Ele tem um dom para jogar. Não tem dom. Tem talento. Dom é o que Cristo dá ao crente para servir na igreja. É justamente essa segunda explicação sobre dom. O dom é uma capacidade dada por Deus para cada crente. Capacidade especial. Isso significa que o crente vai ter facilidade de fazer aquilo. Mas é impossível de fazer sem que Deus o capacite. Então, por exemplo, se é alguém que tem o dom do ensino, a pessoa faz muito fácil. Mas se não fosse Deus, ele não conseguiria nunca falar em público. Esse é o meu caso. Antes de Cristo, eu era uma negação. Eu chegava atrasado no culto para não ver ninguém e saía correndo antes de acabar o culto. Se eu fosse falar com alguém, eu suava e minha mão tremia. Se alguém falasse, um dia você vai pregar, eu falava, nunca. Mas é algo que Deus faz. Então você tem essa área. Talvez não no ensino, mas em outra área. Algo que você não conseguiria fazer, mas faz porque Deus te capacita. E faz no corpo, para a igreja. Uma terceira explicação é que são diferentes. Várias passagens nas Escrituras vão dizer que dons não se resumem a só um dom. O do ensino, ou da pregação. Hoje em dia na igreja as pessoas só acham que tem duas áreas na igreja, né? Ou é pregar ou é cantar. Dom não é só isso, não. Na verdade, cantar não é dom, é talento. Nem todos têm o mesmo dom, mas todos têm pelo menos um dom. 1 Pedro 4 vai dizer isso. Isso significa que você tem um dom. E os dons são divididos ou em dom de fala, que é para anunciar a palavra de Deus, ou dom de serviço. É liderar, é administrar, é servir, é contribuir. A maioria das pessoas tem dom de serviço. E como que eu sei qual é o dom que eu tenho? Fica sentado não é sentado que você vai descobrir. É se colocando à disposição. O que tem para fazer aí, pastor? Senta aí que eu vou te contar. Tem muita coisa. Precisa de disposição. Talvez você nunca vá aparecer na frente, mas vai fazer um baita de um serviço nos bastidores. Você está exercendo seu dom. Para quem tem mais dúvidas, tem uma série de 5 palestras na internet de um pastor chamado Heber Campos Jr. Eu posso passar o link depois para vocês por WhatsApp. Que ele explica muito detalhadamente, é um conteúdo bom, vale a pena ouvir. 5 aulas sobre dons, muito bom. E para quem quer ler, tem um livro chamado Eu, um Servo, Você Está Brincando, de um autor chamado Charles Swindoll. Eu, um servo? Você está louco, está brincando. Sim, é um livraço. Quarta coisa sobre os dons, eles são dados conforme a vontade de Deus para um propósito proveitoso, a edificação da igreja. Deus não vai te dar dom para você ficar ganhando dinheiro na rua, não. O dom é para a igreja. E é Deus quem dá. Então não é você que sai procurando, Deus, eu quero ter esse dom. Não, é Deus quem dá no momento que Ele quer dar. Cristo nos capacita a unidade. Eu quero te desafiar. Se você não tem servido a igreja com o seu dom, eu quero que você olhe muito bem para mim.
Você está desobedecendo a Deus, porque Ele disse que você tem que servir. Você está lesando o corpo porque alguém está fazendo o que você deveria estar fazendo. E você está deixando de desfrutar a plenitude que é ser cristão, que é experimentar o corpo, a convivência. Eu queria que você avaliasse. Cristo te deu um dom. Talvez não é igual ao do outro. Você tem usado esse dom para o bem da igreja? Talvez você precise pedir perdão para Deus por não estar se esforçando por preservar a união que Ele criou, por não estar servindo a Ele com seus irmãos, com os dons que Ele deu, por não considerar o seu chamado, que é viver em unidade. Estude mais sobre o assunto. Busque descobrir que dom você recebeu. Não perca tempo. Não fique na mediocridade da vida cristã. Saia da superfície. Sente, José, me ajuda. Quero servir. O que tem para fazer? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse texto, pela exortação que o Senhor nos traz e pelo encorajamento. O Senhor é um Deus tão amoroso. Muitas vezes, mesmo quando estamos errados, o Senhor nos constrange à obediência e dá oportunidades de arrependimento. Por isso eu oro, Deus, para que tudo que nós aprendemos seja vívido no nosso coração. Que voltemos para nossas casas motivados a Te servir, a nos mover, a sentir o que é a igreja de fato. Eu oro, Deus, por cada um aqui presente, para que consiga compreender o seu chamado. É o chamado para viver em unidade. Essa vocação é de todos nós. Um precisa do outro, o outro precisa do um. Que seja assim, Deus, até a volta do Senhor Jesus. No nome dele que nós oramos. Amém.